mudando de assunto e convido você a prestar ainda mais atenção, porque é o seguinte, gente, o ator Matheus Nastergaile, ele abriu o coração sobre a luta que ele trava contra as drogas e principalmente o álcool. Escuta isso. Há 10 anos ele parou de beber. Matheus disse em uma entrevista à revista Brisa que começou, sabe por quê? Por divertimento. Só que aí, meu amigo, minha amiga, com o passar dos anos, isso se transformou em um horror. Essas foram as palavras do Matheus Nastergaile. Ele já havia admitido em outras conversas que trabalhou diversas vezes bêbado. Ele já foi pego pela polícia dirigindo sob o efeito da bebida, mas disse que hoje considera o álcool uma ameaça ao seu bem-estar, já que levou o ator a usar também outras drogas, como a cocaína e drogas sintéticas. Vamos lá, presta atenção, o que esse assunto nos aproxima com essa realidade do Matheus Nastergaile? É que para a maioria das pessoas, começa assim. Beber é o quê? É uma diversão, um momento de celebrar, né, a vida, uma conquista. Mas com o tempo a pessoa vai perdendo a noção do que é beber socialmente. E isso acaba virando o quê? Um vício, né? Vira um problema que destrói a pessoa. Esse é o nosso assunto de agora e eu convido muito você a participar com a gente. Porque muitas pessoas vivem esse drama, às vezes demoram a reconhecer, às vezes estão no processo aí também. E como ajudar quem ainda não consegue ter esse reconhecimento? Participa com a gente aqui, ó, o nosso QR Code. Estou esperando seu comentário. E aqui no nosso estúdio a gente já recebe Luciana Infantini, psicóloga, doutora, está aqui para participar com a gente. Obrigada, viu, pela sua presença. Boa tarde. E hoje a gente vai contar para vocês, na verdade ele que vai contar, a história do Antônio Augusto. É uma história que se aproxima muito da realidade também do Matheus, não é isso? Você se identificou, Antônio, de certa maneira, com esses relatos do ator Matheus Nastergaile? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa, Obrigado. Viu? Roberto, é o seguinte, não só identifico que eu comecei a beber muito novo. Também por diversão? Por diversão. Fala bem pertinho Eu do já comecei a me divertir muito tempo na minha vida, muito cedo, né? Então eu tomava muita bebida alcoólica, mas a bebida álcool mesmo, não é cerveja. Eu bebia uísque, eu bebia cachaça, bebia caipirinha e não tinha limite. Então aí, ao decorrer dos anos, eu viciei. E aí eu passei a 18, 22, 25 anos, 30 anos, casei com 22 anos. E aí eu judiei muito da minha família, porque eu vivia as noitadas nas ruas, bebendo, me divertindo, e não sabia que um dia ia chegar a conta, né? Então, hoje eu me arrependo de ter feito o que eu fiz no passado. Quais sinais foram acontecendo na sua vida de ápices de quando você bebia e que hoje você enxerga e fala assim, aquilo já era um sinal que eu estava passando do ponto? O que foi acontecendo? Foi acontecendo o seguinte, algumas pessoas da família, eu ia assim no aniversário, né, da casa da minha cunhada, por exemplo, e algumas pessoas falaram, ó, já vem o problema lá. Porque era um problema de eu beber e perder o sentido da noção e achar que alguém estava errado comigo. E eu discuti com aquela pessoa. Então sempre tinha uma discussão através da minha bebida. Então você virou problemático. Fiquei problemático. Então aí eu me enxerguei uma vez que eu fui na praia, aí eu me filmei tirei uma selfie, né, com o pessoal que estava bebendo junto comigo. E aí depois eu vi aquele vídeo e falei, não sou eu, não. Nem você acreditava Eu naquele acreditava. vídeo. Daqui a pouco você vai falar pra gente. Então, segura aí, Antônio. Ok. O que você percebeu a respeito da sua personalidade nesse vídeo? Mas antes, Lu, muito interessante ver que é assim que começa, né? Associando a diversão. Mas, de fato, existe uma diversão real. A gente pode relacionar bebida à diversão? Ela proporciona essa diversão que é vendida? Roberta, sim, o álcool, ele tem, né, ele mexe com a nossa química neural
E ele tem a capacidade de dar prazer, de dar um certo relaxamento, né? Então, assim, é sim, né, algo que as pessoas costumam associar à diversão, ao relaxamento. Claro que nem toda diversão tem que envolver álcool, mas culturalmente também, e aliás, né, ressalto aqui que por isso o álcool é tão perigoso, porque ele é socialmente aceito. Então, culturalmente, as pessoas foram trazendo a diversão com álcool. É como se sem álcool não pudesse haver diversão. Então, culturalmente, tem esse apelo, entende? E aí, como ele falou, o álcool, ele vai lá também, ao mesmo tempo que ele dá essa sensação de prazer, de relaxamento, ele vai lá no nosso sistema inibitório. O que é esse sistema inibitório, Roberta? Quando a gente vai falar, a gente pensa antes, a gente tem o julgamento, né, a capacidade decisória, tudo isso, né, tem a ver com o nosso sistema inibitório. O álcool vai lá e tira a travinha. Então, a gente fala o que não deveria, a gente age muitas vezes, né, com agressividade, com violência, tanto que grande parte dos acidentes de trânsito, brigas de casais, brigas de vizinhos, estão aí associadas ao uso de álcool. Então, ele mexe, sim, com a química neural nesses dois sentidos, trazendo prazer e também, né, tirando a nossa capacidade de julgamento e decisão. E olha, quem também se identifica com as falas do ator Matheus Nastergaile, além do Antônio, é a Andréia. Escuta só a história dela. Depois de 30 anos bebendo, a Andréia decidiu parar, mas porque ela ouviu, né, uma frase muito forte da filha dela, que fez repensar nesse vício. Não é isso, Andréia? O que sua filha te falou? Boa tarde. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, Roberta. Tudo bem? A gente estava num dia na minha casa, né? Quando eu reuni minhas filhas para a gente passar uma tardezinha normal. E eu bebi muito nesse dia. Acabei discutindo com o meu ex-marido e ela falou para mim: mãe, a senhora vai acabar perdendo todas as suas filhas por conta da bebida. Isso foi no dia 12 de outubro. E desse dia para cá, eu decidi a não beber mais, porque me fazia mal em ver minhas filhas distantes. Elas ficaram distantes de mim durante muitos anos, muito tempo. O meu ambiente não era um ambiente delas. E não era um ambiente saudável. Eu me sentia a brabona, a leoa, quando eu estava bêbada. Discutia com todo mundo, eu era certa, eu era correta, eu sempre tinha razão e elas não. E eu decidi, quando ela veio a falar isso comigo, eu tenho 4 filhas, e a de 25 anos que falou comigo. E eu decidi a não mais beber. Hoje faz exatamente 2 anos e 7 meses que eu não bebo mais, graças a Deus. Nesse processo, eu participei de um encontro com Deus que me ajudou muito também. Quem está dolorido, quem está querendo sair de alguma fase ruim, participa de um encontro com Deus. É surreal. Então, isso me ajudou muito a não beber mais. E hoje as minhas filhas são todas próximas a mim, né? Muito mais do que quando eu bebia. E todas elas falam para mim coisas maravilhosas agora. E às vezes eu brinco assim, vontade de tomar uma, e elas ficam, a senhora não é doida fazer isso, não tá louca, porque elas sabem o que eu fiz, entendeu? O que eu aprontava. Então, para mim agora não condiz mais com a minha vida. Ô, André, você foi falando, seu olho foi brilhando quando você falou da sua filha. A gente está aqui sentindo, né, de fato, o quanto isso foi transformador na sua vida. Às vezes é a fala de um filho, às vezes é um vídeo que o Antônio está aqui, vai contar pra gente o que aconteceu. E a Lu já vai falar, assim, o que pode se tornar um start na vida de quem está precisando. No caso dela, foi a fala do filho. O seu foi o vídeo. O que você viu nessa cena? Olha, André, Roberta, eu
Quero dar os parabéns à Andréia, primeiramente. Fala bem pertinho do microfone. Quero dar os parabéns a ela porque ela teve um encontro com Deus e eu também tive. Então, quando a gente conhece um Deus vivo, um Deus maravilhoso, tudo é possível, tá? E voltando ao vídeo, quando eu vi aquele vídeo, eu apaguei imediatamente do meu celular, que eu não achei graça nenhuma. Eu achei impossível eu estar daquele jeito. Você ficou envergonhado? E fiquei envergonhado comigo mesmo, por ter visto um vídeo de terem feito e depois passar para o meu celular e eu estar daquele jeito. Eu estava irreconhecível. Eu estava falando mole, estava falando besteira que não deveria. E hoje eu me sinto realizado, que eu sou um missionário, já parei de beber há muito tempo. Então hoje eu falo para todos que estão ouvindo aqui, a bebida é o mal do homem. Não se deve colocar uma gota mais da boca. Quem tem o amor à vida própria. O que pode se tornar, né, de repente, aí uma virada de chave? O que deve ter de mãe agora? Eu vou já abrir também aqui o nosso WhatsApp. O que deve ter de mãe? O que deve ter de esposas? Maridos também, falando, gente, eu já fiz de tudo, já tentei alertar tal pessoa, a pessoa não me ouve. O que pode servir de ajuda para essas pessoas? É muito difícil, Roberta, quem bebe ter essa consciência, despertar essa consciência para que está tendo de fato perdas na vida, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa chega lá no fundo do poço, né? E aí que ela vai acordar. Agora, é preciso ficar atento a alguns sinais, como, por exemplo, né, a questão das relações sociais. Será que está tendo prejuízo? Quando começa a ser o problema da família, como você relatou muito bem, né, é porque a medida do álcool ali já está alterada, né? Já está causando prejuízo. É questão com os filhos, relacionamentos, brigas, tudo isso a gente tem que observar. Se isso está começando a acontecer, porque realmente não é uma beber álcool socialmente, realmente aquilo já está extrapolando. E é preciso lembrar também, Roberta, que quimicamente algumas pessoas já têm uma predisposição ao vício. Então, essa pessoa que tem a predisposição, ela realmente não pode colocar uma gota de álcool, porque ela não vai saber a medida, ela não vai conseguir, ainda mais sobre efeito de álcool, falar assim, não, agora eu parei, agora eu vou beber água, agora eu vou comer um pouquinho, porque eu estou um pouco tonto. Não, a pessoa que tem predisposição, ela não vai parar, até cair, sabe, Roberta? Então, é algo bastante complexo e que a gente precisa olhar com bastante cuidado aí na nossa sociedade. E às vezes, quem tem essa predisposição não consegue enxergar isso, né? Que ela não sabe se ela tem essa predisposição ou não, e se compara muito com o comportamento do outro, que às vezes não tem predisposição nenhuma, que sabe, né? Consegue beber socialmente. Isso acontece? Muitas pessoas usam muitas desculpas, né? Falam assim, mas, por exemplo, a esposa vai lá e reclama com o marido que ele está bebendo demais. Mas fulano também bebe, e fulano, né? Aí cita os amigos, cita outras pessoas, mas eu bebo só no final de semana, e aí quando vê, tá bebendo também durante a semana, tá tendo prejuízo no trabalho, sabe, Roberta? Então, assim, tem muito da pessoa não assumir e se comparar com o outro, mas é muito importante ficar atento. E aí, Roberta, não só quem tem a predisposição, porque como o álcool ele produz essa sensação de prazer, né? Tem uma bioquímica envolvida, qualquer pessoa, mesmo que não tenha a predisposição, ela vai ter prazer no álcool e ela pode começar a usar isso como fuga. Então, algo não está bem no trabalho, ela vai beber. Não está bem na relação com o marido, com a esposa, com os filhos, vai beber, sabe? Usando tá como feliz? fuga. Vai beber. Vai beber. O time exatamente. ganhou? Vai beber. Exatamente. Né? Tem aqui muitos comentários, muitos. Vamos ler? Tem gente falando, em cada copo de bebida existem lágrimas de pais, mães, esposas e filhos. O alcoolismo é uma doença que não tem cura, mas pode ser estacionada. Tem outro comentário, boa tarde, Beto, eu tenho um filho, ele bebe muito, eu vejo meu filho desfalecendo, eu sofro muito, é meu único filho. Imagina como é que fica o coração dessa mãe. Tem mais outro comentário aqui da Michelle, eu comecei com bebidas, depois passei para maconha, até chegar ao crack, onde foi difícil para me libertar, mas não é impossível. Existem hoje clínicas e também tratamentos psiquiátricos que ajudam. Hoje eu sou auxiliar terapêutico, olha que bênção, e estou fazendo psicanálise. A minha história na droga não foi bonita. Vem um dia participar com a gente, tá? Vai ser um prazer receber a pessoa que fez esse comentário aqui para mostrar como é que foi essa superação. Também tem outro comentário, boa tarde, eu bebo cerveja, como que eu consigo parar?
já perdi tudo. É um pedido de ajuda que tem aqui. Daqui a pouquinho a Luciana vai ajudar a gente. Deixa eu voltar a falar com a Andréia, que até agora há pouco também estava emocionada, né, Andréia, sobre esse assunto. Por que que isso te emociona tanto? Desculpa. Que eu vi que realmente eu estava perdendo minhas filhas, minha vontade de viver, o trabalho. Eu tentei suicídios, que culminou com a depressão. Então, para mim estar de pé hoje e poder agradecer a Deus por tudo que eu tenho vivido desses 2 anos para cá, é muito gratificante para mim. E não é difícil para quem realmente quer. Eu não fiz tratamentos, não procurei clínica, não procurei nada. Eu tenho uma irmã que é evangélica e eu só pedi ela para orar para mim. Pedi ela muito para orar para mim, ela orava muito para mim. Eu participei desse encontro com Deus através dela. Então, são essas coisas que me fazem olhar para trás e não... Tipo assim, eu vejo os outros bebendo agora, eu me divirto, eu saio com meu atual esposo, eu vou para vários lugares, vejo as pessoas bebendo, vejo as pessoas fazendo um monte de gracinha e me imagino assim, gente, como que eu era sufocante na vida dos outros, na vida das minhas filhas, na vida dos meus irmãos, e eu não quero isso. Isso foi passado, graças a Deus não retorna mais na minha vida. Tenho vivido momentos lindos com a minha família, com o meu atual esposo, minhas filhas mais próximas. Tá chegando um netinho para nós essa semana agora, né? Então, para mim, é gratificante olhar para trás e saber que eu venci esse obstáculo. Nossa, a gente está aqui, ó, eu tô aqui emocionada, arrepiada com o seu depoimento. Já tô... Ai, gente. Inclusive, já estou imaginando a sua emoção quando você falou do netinho chegando. Aí que dá ainda mais incentivo, né? Dá um bom exemplo para além da geração das suas filhas, né? Deixa eu só ver aqui com o Antônio, que ele também está aqui no estúdio, sobre essa relação hoje, né? Hoje você consegue pensar em diversão sem bebida, tranquilamente? Olha, Roberta, hoje o meu divertimento é a minha vida espiritual com Deus, as minhas idas para a igreja, para visitar o templo do Senhor. A minha diversão é estar nos pés do Senhor. Foi isso que eu consegui liberar o álcool da minha vida. Entende? Que eu acho que o que a doutora falou é verdade. Larga a cachaça, larga o uísque, larga a cerveja e depois só vou tomar um vinhozinho. Mas a bebida, ela tem uma essência que a pessoa não consegue largar ficando só num vinhozinho, tá? Então, daquele vinho ela toma uma garrafa, 2 garrafas, que aconteceu comigo. Eu fiquei só no vinho, doutora. Aí eu tomei 2 garrafas, 3 garrafas, esse vinho é português, esse aqui é chileno, esse aqui é de uma safra muito bacana, e eu fui me envolvendo com o vinho e já estava bebendo de novo. Então aí eu zerei tudo, parei tudo. Determinação, né? E fiz o seguinte, pedi a Deus que me desse força e parei, realmente. Você até comentou comigo de uma história muito interessante, que por conta da bebida, um outro prejuízo que você teve, por exemplo, foi em relação à sua carteira de habilitação. Eu bebia, eu ia lá para Vila Velha, alguns clubes, e bebia muito, depois pegava o carro e ia para a Serra. E aí eu parava, fui parado na Blitz, não foi só uma vez, foi 3 vezes que eu perdi minha carteira e fiz a reciclagem de novo. Então, cada vez é R$3.000. Tomei um prejuízo quase de R$10.000. Sem contar a dor de cabeça que é enfrentar todo o processo de novo. Fazer todo o processo de novo. Então, realmente zerei isso. Hoje eu passo sorrindo na Blitz. Quem quiser me parar, me pare, por favor. Que processo tranquilo é a melhor coisa que tem. Ô Lu, o que a pessoa pode, aos poucos, né? Vamos pensar primeiro assim, em reduzir. Vamos pensar primeiro em reduzir, porque talvez, para muita gente que está assistindo o programa agora, parar de beber é um bloqueio. Não quero. Mas então, repensar isso, vamos começar a reduzir, mudar os hábitos. O que pode ir substituindo o prazer do álcool?
Eu acho que esse é o ponto, né? Antes de, vou para um tratamento, né, que nem todo mundo precisa chegar a um tratamento para parar em clínicas psiquiátricas ou clínicas, né, próprias para esse tipo. Então, o que pode ir fazendo, Roberta? É justamente substituindo outras formas de lazer, buscar prazer em, por exemplo, assistir um bom filme, em estar com as pessoas em outras ocasiões sem álcool, comer uma boa comida, fazer exercício físico é sempre fundamental, isso ajuda, né, a ter outras formas de prazer. Buscar preenchimento também, através da espiritualidade, funciona muito, porque as pessoas bebem muito por conta de se sentirem vazias, perdidas, sem sentido na vida, sem propósito. Então, às vezes, encontrar isso, Roberta, faz com que elas tenham uma sensação de satisfação, de prazer, que não precise recorrer ao álcool como única forma de divertimento, como única forma aí de prazer na vida. Então, de repente, essa é a ajuda, né, a resposta da pessoa que perguntou: boa tarde, eu bebo cerveja, como eu consigo parar? Né, de repente, iniciando, né, essas mudanças de hábitos, porque a pessoa que bebe, ela busca esse momento de diversão, mas tem outras formas aí de suprir esse sentimento. Roberto, e o interessante é que a pessoa já tem consciência, esse é o primeiro ponto para parar de beber, né? Que bom que tem consciência. Maravilha. Tem também um comentário do Fernando, ele diz: Roberto, eu perdi praticamente metade da minha vida no uso de drogas, perdi o respeito da minha filha, perdi 2 casamentos, a minha esposa atual, né, hoje me ajuda muito, deu a entender que é atual, é isso. Graças a Deus e a minha esposa, isso mesmo, drogas, graças a Deus e a minha esposa, ponto. Tem outro comentário: boa tarde, eu tive um marido alcoólatra que bebia todo final de semana e era um inferno a minha vida, tá? Graças a Deus ele arrumou outra na rua e foi embora morar com ela, né? Então, um livramento na sua vida, minha amiga. Tem outro comentário: eu era viciada em remédio para emagrecer, porque me dava energia para trabalhar. Esse daqui é um outro vício, que inclusive a gente já falou em outras situações aqui no programa. Um dia eu decidi que não queria mais porque acordava depressiva. Olha, tem outro comentário: boa tarde, o álcool acabou com a vida de 2 irmãos, faleceram por alcoolismo. Eu também entrei nessa e posso dizer que é muito difícil você largar o vício. Estou há 3 meses sem ingerir bebidas alcoólicas, estou sofrendo muito com isso, mas estou tentando me livrar. Assim como esse relato, tiveram outros também nessa mesma linha. E aqui a gente contou 2 histórias, a do seu Antônio e também da Andréia, que mostraram que isso é possível, né? E o mais importante é o que a Luciane disse: a pessoa precisa, primeiro passo, reconhecer, né? Obrigada, gente, pela presença de vocês, pela sua participação. Volte sempre aqui no programa. Obrigado, que bom Roberto. poder contar a sua história, viu? Obrigada também, Andréia, pela sua história muito emocionante. Que venha um netinho aí para você paparicar bastante. E Lu Infantini também. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente, viu? Vamos seguindo aqui o programa. Agora a gente vai fazer um alerta. 5